Olá, pessoal, nós somos a Joana e o Marcos e hoje o nosso convidado aqui para o bate-papo do Pitacos do Casal é o Rodrigo, mais conhecido como o Guigo Fernandes, que atualmente ele é ator, ele passou por uma grande transição e a gente vai conversar aqui com ele sobre essa trajetória. Oi, Guigo, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Tudo bem, casal? Tudo bem? Saudade de vocês, hein? Faz tempo que a gente não se fala. Tá pois eu acho que agora foi a primeira vez, desde que eu conheço o Guigo, que eu ouvi o nome Rodrigo, porque... Porque tu achava que era Guilherme, alguma coisa assim? Eu nunca tinha parado. Olha só, cara, a gente conhece o Guigo tem alguns bons anos já. Sim. E eu nunca tinha parado pra me ligar, porque tu conhece a pessoa por apelido, é o apelido, entendeu? Mas assim, se me chamam por Rodrigo é porque eu tô fazendo alguma coisa de errado, né? Tão bravo comigo. Então, naturalmente, todo mundo me chama de Guigo, e aí sim. Mas tem essa confusão, assim, de acharem que é outro nome? Tem. Já me chamaram de Guilherme, de Gustavo, de Augusto. Aí vai, assim. Mas é Rodrigo. Desde pequeno, meu apelido é Guigo, né? Minha família, e aí foi indo. Aí resolvi usar, assim, pra trabalho, né, também. Aí já pegou. Ô, Guigo, pra explicar um pouquinho pro pessoal, então, assim, o Guigo, ele é de Floripa, né? Eu vou falando aqui, tu me corrige se eu falar alguma coisa errada. O Guigo é de Floripa, e aí por uma... Foi tipo uma opção de carreira, né, que tu te mudou pro Rio. Sim, foi uma opção de carreira, na verdade... foi depois de muito passar por várias áreas aí, de trabalho, tudo. Eu na verdade, eu sempre quis fazer um curso que eu estou fazendo hoje, que é de artes cênicas, né, para atuar, de atuação. Só que para chegar até aqui foi muito difícil, assim. Primeiro que Florianópolis acaba não tendo tanto mercado quanto aí o eixo Rio-São Paulo, né? Então, para me mudar, precisaria de ter um suporte financeiro, um planejamento familiar, tudo. Minha mãe e meu pai não davam aquele incentivo tão grande para isso. Aí, trabalhei bastante nisso, nessa transição de carreira, fiz coaching de carreira, aí comecei até a trabalhar com uma coisa que eu não trabalhava antes. Eu era fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta formado, né? Trabalhei por 11 anos na fisioterapia. E aí, só que lá na metade desses 11 anos, com 5 anos, eu fiz um coach de carreira. Para saber, porque eu já estava meio descontente, assim. E aí, nesse processo, eu descobri realmente, é aquilo que tu sempre quis lá desde o começo. Né? Quando eu comecei a querer realmente assim, mudar de vida, eu disse, eu preciso tentar aliar o que eu vou querer futuramente com o que eu tenho agora, né? Eu não posso simplesmente chutar o balde e vou ser ator. Então eu tentei conciliar alguma forma de trabalho que eu pudesse, de certa forma, atuar, ter aí alguma experiência frente à câmera, frente a pessoas, né? Tentar na forma assim de discurso e tal. Foi aí que eu comecei a trabalhar com o Instagram. Eu comecei a trabalhar com o Instagram, fazendo produção de conteúdo. Eu já fazia propagandas antes, né, para agências de modelo, já atuava em propaganda, fiz bastante propaganda aí em Floripa. E aí comecei a trabalhar com o Instagram, né, e aí me deu um certo equilíbrio, assim, emocionalmente falando, assim, porque eu já estava bem desgastado na fisioterapia. Deu um certo equilíbrio, comecei a trabalhar, desenvolver meu trabalho, e foi super legal. Eu tenho bastante saudade até dessa fase. Só que eu vi que aquele mundo pós-pandemia ali que mudou a cabeça de todo mundo, eu estava na hora, assim, já não podia mais ficar zanzando em outras áreas, tudo. E aí eu cheguei e falei com a minha esposa, olha, preciso me encontrar profissionalmente, fazer aquilo que eu gosto. E a gente conversou e depois de muito conversa, eu consegui convencer ela, e aí a gente se mudou para o Rio, onde eu estudo aqui artes cênicas, né? Então, deixa eu só para não perder o fio da meada ali, porque ele tocou num ponto que é onde que a gente já discutiu num outro vídeo ali, sobre carreira, né, do casal, assim, que às vezes um meio que tem que abrir mão da sua carreira para priorizar a carreira do outro. Muitas vezes os dois conseguem caminhar junto, mas a minha pergunta é justamente essa. Tua esposa, ela embarcou contigo, largou tudo, vocês com um filho pequeno, e ela comprou a ideia e vocês tocaram pro Rio. Foi uma decisão
que levou muito tempo, assim, em casa pra vocês baterem o martelo, ou foi uma coisa na emoção, assim, vamos? Assim, eu já tinha conversado com ela assim, há 3 anos, e ela bastante. Fazia aquela paisagem, assim, cara de paisagem, assim, como se não fosse com ela e tal. Mas aí, depois da pandemia, mudou muito a minha cabeça. Eu acho que mudou da cabeça de todo mundo, né? E a minha, eu já estava bem satisfeito, né, com a minha situação profissional. E aí eu fui atrás. Aí eu fui atrás de curso, ganhei bolsa em curso, ganhei bolsa numa das escolas mais conceituadas de arte cênica, que é a Casa das Artes Laranjeiras, a CAL, né? Onde se formaram Paulo Gustavo, Marcos Palmeira, Dira Lopes, assim, tipo, uma gama de artistas assim, muito bons saindo da minha escola. E acabei ganhando uma bolsa, né, nessa escola. E aí eu disse, olha, tô com bolsa, tô com isso, sabe? Eu já me fiz um plano, eu disse assim, e agora? Aí não tem como ela escapar. Eu já estava aí numa fase aí de querer se mudar, né? Questão assim, pegar uma moradia maior, então, assim, vamos se mudar, mas vamos mudar para outra cidade, vamos para o Rio, e aí deu tudo certo. Então, o que eu ia perguntar era também do apoio que a Vanessa te deu, porque a gente aborda aqui bastante coisa sobre relacionamento, sim, né? Então a ideia era te perguntar justamente qual foi o papel da Vanessa. E assim, primeiro, tu teve aquela primeira transição que foi da fisioterapia pro mundo ali do... artístico, né? Mas sim, ali, primeira fase que foi de blog, isso, né? De influenciador, tu tinha aquele blog sobre comportamento, estilo de vida, isso, né? E isso já foi uma transição, já tinha sido uma escolha, tu ali durante ali o caminho, tu acabou largando a fisioterapia para se dedicar só a isso. Isso. E depois foi outra que para mudar, para fazer curso de ator e tudo mais, daí foi além, porque mudou de cidade, né, de fato. Então, ela teve que eu acredito, né, que o papel dela ali, o apoio foi fundamental, porque senão vocês não estariam ali, né? Com certeza, a participação dela, assim, ó, tipo, sem ela eu não conseguiria assim mesmo, sabe? Foi o fato dela... ela sempre assim, ó, quando ela apoia, ela vai. Ela cai junto e sabe? Então, eu não conseguiria, bem como você falou, assim, tipo, com filho pequeno, sabe? O filho fez agora 4 anos, então a gente tá aqui há 1 ano no Rio, chega aqui com 3. Então, tipo, mudança de escola, é muita coisa envolvida, não é só a vida do casal, vamos tentar uma aventura, não, foi tudo uma coisa muito planejada, orquestrada, assim. Precisou de tempo, precisou de uma calma, paciência, mas definitivamente se eu não tivesse o apoio dela, nada aconteceria. Tá, então vamos falar lá do começo. Fala um pouquinho pra gente de como vocês conheceram e tal. Porque assim, não é um casal que acabou de se conhecer e tá ali há poucos anos juntos e, né, foram pro Rio, assim, do nada. Conta aí um pouquinho. Ou melhor, com quantos anos vocês se conheceram? Cara, eu nem lembro com quantos anos que a gente se conheceu, porque a gente se conhece desde criança, na verdade. Então. Eu estudava com a irmã dela no ensino fundamental. Estudei a vida inteira com a irmã dela. E eu sempre via assim, pirralha. Tipo, ela tem um ano mais nova que eu. Eu disse assim, quando tu é criança, assim, tu não vê muito. Primeira criancinha, ainda tu não dá muita atenção. Aí depois da vida adulta, aí, a gente acabou se encontrando numa festa, né, numa micareta, em Florianópolis. E eu sou apaixonado por micareta, sou festeiro pra caramba. E aí encontrei com ela, a gente ficou. E aí, só que o namoro em si começou 1 ano e meio depois, assim, sabe? Teve várias reviravoltas, assim, a gente ficava, se encontrava e se perdia toda hora. E a gente se encontrou aí em julho de 2010. E aí começamos a namorar, assim, já direto, sabe? A gente namorou por 1 ano e meio, daí noivamos. Eu fui para São Paulo. Fui morar 1 ano em São Paulo para fazer minha pós-graduação em fisioterapia. Ela ficou em Floripa, a gente já noivei antes para garantir, né? Deixa eu pegar aqui. Botar uma aliança no dedo só para garantir. Vamos garantir que é meu aqui. E aí voltei 1 ano depois, a gente fez planos, né? De casamento, compra de AP e tal. E aí o nosso relacionamento foi assim, um relacionamento super
fechado, estável, assim, tipo, muito, muito bom, sabe? Conseguir, eu vejo, assim, pela questão do meu casamento, assim, quantos sonhos eu consegui conquistar depois que a Vanessa assim, entrou na minha vida, sabe? Até antes da fase de casamento mesmo, assim, uma questão de um apoiar o outro, sabe? E na construção de um bem comum ali, cara, é fantástico isso. É muito legal. Ô, Guigo, e nessa história aí de micareta e tal, tem um lance... Cara, conta pra gente como é que foi aquele lance lá da Ivete Sangalo, uma vez uma postagem. O que foi essa história aí? Da Ivete Sangalo, uma postagem da promoção? Isso. Não tinha do Twitter, não era? Isso. Isso do aí. Twitter, assim, a Ivete tava grávida na primeira gestação. E ela já estava nos finalmente, assim, já estava para ter o filho. Então não tinha muito o que ela fazer, já não estava se apresentando, não ia nos programas e tal. E ela ficava a tarde inteira no Twitter e conversinha com os fãs e tal. Cheguei da faculdade, entrei no Twitter e vi que tinha uma promoção dela rolando pro dia mesmo, né? Que ela ia escolher a Miss e o Mr. Twitter. Tinha que botar uma hashtag lá. Aí eu peguei assim, vou botar. Botei. E aí, então assim, vou lançar os finalistas. Aí lançou os 5 finalistas. Eu tava no meio, aí já comecei a ficar nervoso. Assim. Aí ela ia lançando assim aos poucos. 4 finalistas, 3 finalistas, e eu lá no meio. Aí nisso começou uma enxurrada de gente me adicionar. Eu tinha 48 seguidores no Twitter na época. Aí, tipo, depois fui pra 2.000 e pouco. E eu disse, já ganhou. O prêmio era... Ela ligava pra pessoa, pra bater um papo, pra conversar. E aí mandava vários presentes, DVD, vários brindes, assim, pra minha casa. E aí eu ganhei. Daí ela ligou pra mim e foi muito engraçado porque na hora eu disse assim, eu tava sozinho em casa. Pensa eu tava sozinho em casa, à tarde, chuvarada. Eu disse assim, eu vou tentar gravar essa ligação, porque ninguém vai acreditar. Porque é isso. Ninguém vai acreditar em mim. Acabou que eu não consegui gravar e eu segurei no meu telefone, me deu cãibra, assim, de tão nervoso que eu fiquei. Aí conversei com ela, e aí, super simpática. Daí, depois disso, assim, eu tive um contato maior com ela, assim, né? Consegui um acesso maior, daí ia pra camarim, trio elétrico. Então, tipo, no hotel a gente conversava um pouquinho. Então, é uma artista, assim, que eu tenho uma predileção, assim, enorme. Eu acho que é o maior artista do Brasil e poder ter o contato, assim, com uma pessoa que tu admira, que tu... Pô, é incrível, assim, ela é demais. Muito massa. Pegando o gancho do mundo artístico e de promoções, agora vamos... Teve uma outra promoção que foi com o Thiaguinho, né? Teve. Como é que foi essa história? Essa foi mais legal, Eu era padrinho dos meus melhores amigos, a Duda e o Bruno. E aí, o Thiaguinho lançou uma promoção e era Thiaguinho se convida. Por que o Thiaguinho tinha que cantar no casamento dos seus amigos? A pessoa tinha que escrever uma carta convencendo por que ele tinha que cantar uma música. O nome da música, Ainda Bem. A promoção era pra levar no casamento de amigos, Isso, não pro seu próprio. Pra levar no casamento de amigos. Tá. Então eu tinha que escrever uma carta convencendo. E como os dois são os meus melhores amigos, pra mim foi muito fácil, porque eu sabia a história dos dois ali. O que eu fiz? Eu peguei a história de vida dos dois, de casal, e misturei com as letras do Thiaguinho. Então baixei todas as músicas do Thiaguinho, assim, peguei onde cada verso se encaixava, demorei 2 horas para escrever o texto. E aí eu ganhei de mais ou menos 10 mil textos, o Thiaguinho veio pra Floripa. Mentira, cara, eu não sabia. Não sabia, cara. O Marquinhos tem até vídeo no canal dele, no YouTube. Eu não sabia, cara. Que massa isso. É muito massa. Daí ele entrou, depois das alianças, tipo... Imagina, minha amiga toda, assim, o casamento, isso. Depois começou a tocar uma música que ela não conhecia. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Não sabiam. Imagina, velho. Casal, eu fiquei guardando esse segredo 3 meses. Eu não podia falar pra Imagina, velho. Imagina não poder comentar isso. Ninguém. Aí a mulher da produção disse, olha, se vazar, ele não entra. Ele ia fazer um terrorismo comigo, ele disse assim, não vazou. E aí, depois das alianças, começou a tocar uma música, tecladinho ali, pá, e ele entrou.
todo mundo assim, tá. Foi muito massa, foi muito legal. Muito massa, isso, muito massa. Tem vídeo do YouTube, tem um vídeo do casamento em si, da surpresa, e dos bastidores, eu falando da carta, tudo bem legal. Que massa. Tem mais alguma história de promoção, de show, assim? Por enquanto, não. História de show, com certeza tem. O Guigo é micareteiro, né? Então tem... Eu tenho outra história de show, que eu casei no Florianópolis. Tipo, a gente tava fazendo já aqueles ensaios pré-wedding, né? E nós dois somos micaretas, a gente fez um dos ensaios foi no Florianópolis mesmo, foi na micareta. Então, da Badazinho, ela foi de noivo, eu de noivo, buquezinho e tal. E aí, o Saulo Fernandes, ele viu a gente fazendo, chamou a gente pra cima. Aí chegou lá, vem aqui, vou casar vocês, o pai escolhe a música no meio de todo mundo e tal. Isso depois a gente convidou ele para ser padrinho realmente do casamento, ele mandou presente, a gente foi para Fortaleza, do Adibel, do show dele, então foi massa. Muito legal. Muito massa. Que legal, que legal. Ô Guigo, deixa eu te perguntar a tua história é cheia de vai e vem, né, e já morou em vários lugares, mas teve uma parte bem dramática, bem recente, né, da tua história ali, que tu teve que fazer um procedimento, uma cirurgia bem agressiva, digamos assim, né? Eu lembro que, às vezes, a gente se encontrava aqui em eventos em Floripa e o Guigo tinha uma limitação bem grande pra comer e tal, não era tudo que ele podia comer e tal. Isso. Conta pra gente como que foi isso aí, como que desenrolou essa história aí. Logo depois que eu me mudei pro Rio, eu achava que a minha vida ia ser uma coisa assim, não, agora vai, né? Agora vai. 3 meses depois que eu me mudei, voltei a procurar meu médico, porque eu tinha um problema de insuficiência renal, desde os 7 anos de idade. Eu fazia exame de urina, sangue, e dava uma alteraçãozinha. Só que como o meu problema era progressivo, sempre, né, durante esses 30 anos eu acompanhei assim de perto. Chegando na pandemia ali, tudo mudou um pouco, eu acabei esquecendo um pouco. Voltei a cuidar aqui. E aí em outubro do ano passado, voltei a ir ao médico e disse, olha, a gente vai precisar decidir qual vai ser o tratamento daqui para frente. Ou tu opta por um transplante de rim, ou a gente espera ter o rim piorar um pouco mais, nisso eu já estava com 15% da função renal, e aí a gente espera ele piorar um pouquinho mais para tu entrar para hemodiálise e aí ir para lista de espera de um rim de um doador morto, né? Então, durante esse tempo todo, principalmente os 10 últimos anos da minha vida, eu tive um cuidado alimentar muito grande, assim, porque algumas coisas que eu comia diminuíam a minha função renal, então, por conta disso, todo o meu sistema metabólico, meu sangue, era todo desregular, triglicerídeos, colesterol e tudo mais. Então, eu vi ali que chegou a hora de eu decidir entre o transplante e a hemodiálise. Por sorte, eu decidi o transplante, porque o transplante, ele melhora muito a qualidade de vida do paciente com insuficiência renal, né? O fato de ter que ir no hospital 3 vezes por semana, né? Ficar 3, 4 horas fazendo a filtragem por uma máquina, é muito desgastante para o paciente, né? Uhum. Então eu fiz um transplante preemptivo, foi um transplante que ele simplesmente assim, vamos trocar antes para não piorar, né, a tua vida depois. Quem doou foi meu pai. Eu fiz o transplante aqui no Rio, fiz agora em abril, final de abril. Meu pai veio para cá, doou para mim, a gente fez os exames de compatibilidade, tudo certo. E, cara, assim, semana passada agora fez 3 meses e minha vida mudou muito, assim, sabe? Muito melhor. Agora eu vou comer churrasco na casa de vocês. Hein? Agora eu vou comer churrasco, porque antes a carne era complicada. Era limitado, né? Eu ia te perguntar se a tua cirurgia tinha sido lá, aí, né, no Rio, ou aqui em Floripa. Uhum. Foi aí, e a tua família é daqui, né? Sim. O suporte. Sim. Teu pai foi, acredito que tua família tenha ido, né? E de novo entra aí todo o apoio da Vanessa, né? Sim. Não, o meu pai veio para cá para me doar, minha mãe veio para cá para dar o suporte ali nesses primeiros dias de pós-cirúrgico, né?
E aí, sim, família toda aqui, toda pensando, não, vamos tentar, né, consertar isso aí para que de fato as coisas comecem a melhorar, assim, né? Porque era muito difícil a gente se encontrar em eventos. Vocês lembram, assim, às vezes tinha coisa, precisava experimentar, eu experimentava um pouquinho, estava uma delícia, mas não podia exagerar, sabe? Sim. Então a vida era muito mais regradinha. Hoje eu tenho uma liberdade maior, claro, com outros cuidados, né? Hoje, agora, antes a minha dieta era restrita em proteína, então eu comia 40 gramas de proteína por dia, era muito pouco. É muito pouco. Por isso que eu sou magrinho, assim, tipo, Sim. Fazia academia 5 anos, mas não tem como crescer, né? Cara, eu como isso, quase isso no café da manhã. No café da manhã, exato. Não, o bife, que a nutricionista disse, ó, faz, esse aqui, ó, de bife no almoço, sabe? É muito pouco. E aí hoje já tem uma dieta hiperproteica. Olha só, não, hoje já comecei, já até dei uma engordada, assim, né? Ganho de peso, um pouco de massa. Estou ainda numa fase, desses 3 meses, é uma fase de experiências mesmo que tu faz contigo, assim. De adaptação, porque tu tem que adaptar a tua alimentação, tem que se adaptar a medicamentos também, né, que eu tomo aí, tem que tomar medicamentos pro resto da vida, são os imunossupressores, né, são medicamentos que diminuem um pouco a imunidade para que o meu organismo não rejeite o órgão novo, sabe? Então, a imunidade fica um pouco mais debilitada. Então, nesses 3 primeiros meses, eu fiquei um pouco isolado, né? Me abstive de todo esse primeiro semestre inteiro, né? Como eu não sabia direito quando ia ser a cirurgia, eu já me abstive. Então, tranquei curso, tranquei trabalho, tranquei peça, tranquei todos os projetos. Trabalhei em poucas coisas assim muito pontuais. Eu não peguei projetos assim que fossem muito que exigisse muito de mim, de muito tempo, porque eu não ia poder comparecer. Eu ia perguntar isso, né, como é que ficou a tua questão de cursos, né? Sim. Fala um pouquinho dos cursos, tu já terminou, tu continua estudando, agora tu tá nessa pausa, mas tu vai continuar fazendo cursos, já tá atuando. Qual é o plano de carreira, né, daqui pra frente? O plano de carreira, voltar pro meu curso, volto semana que vem, graças a Deus. Tá. É um curso de 2 anos e meio, aí, é bem intensivo, assim, são todas as manhãs praticamente, de curso, uma imersão mesmo de atuação, e tanto a parte técnica quanto a parte teórica. É muito legal assim, o curso, e até já puxando um gancho assim, para a minha área, assim, é um curso que todo mundo deveria fazer, independente se quer atuar ou não, sabe? Tem na minha turma pessoas fazendo arquitetura, advogados, porque é um curso que tu tem um autoconhecimento tão grande para que tu possas passar para o mundo externo, assim, é muito interessante, assim. E aí voltar para o meu curso, voltar a atuar, já voltei, assim, cheguei aqui no Rio, estava em Floripa até semana passada, voltei, já fiz uma participaçãozinha agora no final do Pantanal, da novela, né? Estou fazendo figuração, né? Que são papéis assim, sim, que são bem, não tem fala, nada, mas assim, já para porque como eu estou começando agora, eu preciso ter essa visão de técnica, de câmera, de luz, posicionamento, orientação do diretor, assim, tudo isso tem lá, sabe? Então, e assim, contracenar com pessoas assim que tu vê em casa, é muito divertido. Eu fiz a cena com o Dan Stubach, muito, cara, sensacional, assim, muito gente boa praça. E aí, e atuar nisso. Quero voltar agora pro teatro, que eu gosto muito. O teatro, na verdade, assim, ele me despertou muito depois que eu comecei a estudar. Sempre gostei de teatro, assim, mas atuar no teatro era uma coisa que me dava meio medo, porque é muito na hora, se errar, errou ali na frente de todo mundo, né? E hoje eu acho tão mais legal que TV. Eu acho muito mais legal. Que a TV, ela prima sempre pela perfeição. Então, se tu erra, vai lá e faz de novo. Então, às vezes, tu tem que te reconectar com aquelas emoções para atuar até ficar fechado. E o teatro não, é na hora, é ali... emoção, eu acho que o mundo hoje ele tá mais na vibe do teatro no modo geral, né? Antigamente tu via as campanhas publicitárias, por exemplo, claro, né? Não tinha YouTube, TikTok, Instagram, então as coisas eram mais engessadas, assim, tinha que receber um script e executar aquilo. Exato. E
e se não fosse de acordo, tu refazia até acertar. Quando eu digo que o mundo tá mais teatro agora, é que a gente volta e meia faz uma campanha ou outra, vem um briefing, cara. É total em cima do teu improviso, entendeu? Sim. É muito difícil chegar a algum roteiro pra gente engessado. Assim, olha, tu tem que falar isso. As pessoas pedem pra tu comunicar mais da tua maneira. E eu acho que o teatro é muito isso. Tu sente o feeling do público na hora. Sim. Dependendo do que tu fez ali, dependendo da reação, tu vai pra aquele caminho, ou então tu sabe que aquilo ali não pegou muito, tu muda um pouco, sei lá, o teu timbre, a tua gesticulação, tu vai sentindo na hora ali, né? Principalmente assim, quando, como é o trabalho de vocês mesmo, né? Eu acho que as pessoas se identificam com o que vocês falam, a forma como vocês falam. Então, eu acho que tem totalmente sentido de só ter um briefing, ter uma ideia, mas passa da forma como vocês falam, vocês vão conseguir, né, garear mais pessoas mesmo. Mas pelo que tu falou, esse teu curso também seria interessante, né? Não, seria super interessante pela questão assim de posicionamento, de roteiro, sabe? De formação de um roteiro, porque querendo ou não querendo a gente usava isso no Instagram, né? Então, e autoconhecimento também, assim, né? É incrível, assim, é muito legal. Mas, ô Guigo, e aí nessa tua nova fase, tu tá fotografando ainda? Porque eu lembro, assim, há um tempo atrás a gente ia com bastante frequência pra balneário. Eu acho que eu nunca cheguei a comentar contigo isso. Mas às vezes eu parava num lugar lá, tinha um semáforo e tinha um baita outdoor com uma foto tua. Tem. E eu sempre brincava com a Jo, dá um oi pro Guigo lá. Mas eu acho que eu nunca cheguei a comentar, mas tinha, lembra lá, em Balneário, um outdoor bem grande, eu acho assim. Que tinha aqui em Floripa, não tem. faz tanto tempo. É que nesse a gente parava lá. Eu acho que é de uma universidade, que tem um aqui, eu acho, na SC. Né? Sim. Não, tem bastante. E, inclusive, eles renovaram o direito de imagem, então vai ver ainda mais cedo. Vai ficar mais um tempo. Mas eu não estou fotografando ainda, porque na verdade é o seguinte, Marquinhos, quando eu cheguei aqui, eu ia começar a ver tudo isso, e eu cheguei em agosto, e em 1º de outubro eu já tive esse negócio de transplante, vai ter que ficar. Então, eu não quis dar sequência, porque tem muito assim, se eu faço o cadastro em uma agência, eles começam a me chamar e eu não vou, sim. mesmo por motivo... Se tu não nega, eles já te cancelam lá. Então, eu não procurei nada. Eu fiz, assim, alguns trabalhos bem pontuais mesmo, que, tem uma vaga que quer, eu mesmo ia lá e me inscrevia. Mas esse trabalho todo de busca, de coisa, eu vou começar a fazer agora. Sabe? Então, é uma coisa que eu tenho que construir. Assim, bem ou mal, é uma novidade, né? Sim. Agora ainda tá no curso, tem muito ainda para aprender e... Sim. E a ideia é ir, né? E é uma coisa que eu gosto muito, assim, de trabalhar com fotos, tudo. A última campanha mesmo foi quando eu tava em Floripa. Foi uma campanha de Dia dos Pais que eu fiz com meu filho, e aí parece que assim foi para encerrar um ciclo muito legal, né? E foi de Dia dos Pais e eu logo vim para cá e aí já não trabalhei mais com isso. Assim. Que massa. Ô, Guigo, deixa eu te perguntar, só para pegar o gancho do nosso tema principal, digamos, que a gente sempre gosta de abordar, o relacionamento, né? Qual que é a tua, tipo assim, na tua percepção, na tua experiência de vida, de ter, noivou, foi morar longe e tal, tu acha que existe alguma receita, cara, para um relacionamento... A gente costuma falar que, assim, não tem uma receita certa, mas existem alguns ingredientes que tu tem que usar para um relacionamento dar certo. Sim. Na tua experiência, qual que é o teu ponto de vista sobre isso, assim? Eu acho que assim, a receita, eu não consigo ver como uma receita certa, não tem receita de bolo. Eu acho que é uma questão, assim, de os dois estarem aptos a ceder, sabe? Eu acho que se um se impõe muito em detrimento do outro, assim, eu acho que não fica a balança não fica equilibrada, né? Então eu acho que um cede daqui, um cede dali, e os dois vão juntos e se apoiam, né? Eu acho que o negócio dá mais certo. A gente estava conversando ali sobre as idas e vindas ali, eu vejo que talvez profissionalmente a Vanessa tenha exercido uma função assim de apoio muito maior do que eu para com ela, mas por uma questão de necessidade mesmo. A Vanessa, quando eu conheci a Vanessa já fazia o que ela amava, ela é jornalista,
uma empresa de comunicação, tudo, trabalha daqui para a empresa de Floripa, e ela ama o que ela faz, assim. Nesses 12 anos que a gente está junto, assim, o trabalho dela evoluiu bastante, né? Até pela questão de, hoje em dia já quase não tem mais jornal, então ela teve que ir para outros lugares e tal, mas ela foi acompanhando essa evolução do processo dela. Eu fui apoiando sempre da forma com que eu achava que competia a mim, assim, que eu poderia, mas ela já estava nessa posição de estar fazendo uma coisa que eu precisava ainda me encontrar, então o apoio dela foi muito maior nesse sentido, sabe? Eu acho que a receita é essa, cara, é um apoiar o outro mesmo, tentar ser um pouco parecidos. Eu acho que também muitas diferenças numa hora como uma mudança de vida, uma mudança de cidade, assim, eu acho que pega muito. Então ela é muito parecida comigo de algumas formas, sabe? E eu acho que é isso, assim. É mais apoio. Acho que legal isso aí que tu falou mesmo, porque, né, vocês já estão juntos há certo tempo. Eu não acho que 10, 12 anos seja, né, não é uma vida, mas já passaram por algumas fases críticas de relacionamento, aquelas crises que tem, assim, né, em algumas... 3, 5 e 7. 3 anos, 5 anos e 7 anos, as crises. De qualquer forma, já estão aí há mais de 10, né, então vocês podem falar um pouco, né, podem dizer assim, ó, tá dando certo. Sim. Até aqui tá dando certo, então legal ouvir isso de ti. Várias coisas que o Guigo falou, na verdade, a gente até já abordou em alguns vídeos nossos que a gente pensa muito parecido, né? Inclusive, essa situação que eu sempre dou exemplo que os opostos se atraem até a página 3. Né? No começo os opostos se atraem. Foi passando o tempo, cara, não existe isso. Pra seguir a vida junto é muito complicado, já pensou se cada um quer uma coisa? A questão de ser parecidos às vezes não é nem ser tão parecidos, a questão é mais de objetivos parecidos, né? Então, vamos supor, eu tinha uma namorada antes que a gente namorou por pouquíssimo tempo porque ela não queria ter filhos. Então, aí eu com 4, 5 meses de namoro, por que eu vou postergar isso se no final, sabe, não tem os mesmos objetivos? Então, eu acho que é isso, é tentar... Eu sempre quis ser pai, eu sempre quis ter uma família, sonho dela também, então onde? Aí a gente vai se adaptando aí, né? Mas justamente, Bom, Guigo, eu queria te agradecer por participar aqui com a gente, foi muito legal fazer um tempão até para, como eu falei no começo, a gente conhece o Guigo há bastante tempo, mas eu não falava com o Guigo há bastante tempo. Da pandemia inteira. Sim, a pandemia afastou todos os blogueiros aí. Pois é. E, cara, queria te desejar o maior sucesso do mundo nessa tua nova fase aí no Rio, né? Tipo, que bom que essa parada da tua saúde tu já conseguiu resolver, porque isso aí eu lembro que era uma coisa bem difícil pra ti, assim. Sim. Apesar de eu achar que tu lidava muito bem, né? Eu sempre comentei com a Jo, assim, que eu pensava assim, cara, putz, ele consegue superar isso aí de maneira muito tranquila, cara. Eu acho que eu não teria esse amadurecimento, assim, dessa limitação. Às vezes tu fica com raiva do mundo, né? Sim. Por ter um problema. E é isso, cara. Queria te agradecer muito. Pedir pro pessoal, eu não sei se tu tá divulgando o teu Instagram novamente pra trabalho, que eu sei que tu fez um Insta novo, depois tu mudou, mas o teu Insta tá aqui na parte embaixo do teu nome aqui. E aí eu queria pedir pro pessoal seguir ali, porque bem ou mal acompanha o trabalho, né? E é sempre legal, cara, ter um pessoal ali te mandando uma mensagem positiva, né? Torcendo por ti. Claro. Eu só refiz o meu Instagram assim por uma questão assim de como eu fiz uma mudança de vida muito brusca. Aquele Instagram que eu tinha com desenvolvimento de conteúdo já não fazia tanto sentido para mim. Então, hoje minha rede social, que é a única que eu trabalho, o Instagram mesmo, é muito mais pessoal, é minha vida cotidiana, mostra aí os bastidores, né? Quando eu vou gravar, acaba sendo divertido que as pessoas têm essa curiosidade. Então, é isso, mas quem quiser me seguir, pode seguir lá, Guigo Fernandes, com 2 S. E eu queria agradecer também o convite de vocês, o convite para mim foi bem inesperado, assim, mas eu adorei, porque eu gosto muito de vocês, sempre achei vocês, assim, um casal muito simpático e good vibes, assim, gosto de pessoas assim, adorei mesmo, obrigado pelo convite, e bom também saber que vocês estão bem, né, faz tempo que a gente se falava mesmo, então maravilha. Quando estiverem no Rio, por favor, né, faça uma visitinha aí. Claro, combinaremos alguma coisa. Já. É isso então. Gente, então quem não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se,
deixa aquele like, se já estão cansados de saber isso aí. Deixa um comentário aí, se quiser fazer alguma pergunta pro Guigo, depois ele vai ler os comentários aí e responde ali embaixo nos comentários, né? É isso aí. Por enquanto é só então, gurizada. Até o próximo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.